Bom, estamos comenzando a aula de hoy de meditación egipcia, el día 13 de junio de 2014. Esta sería la sexta aula, en la cual vamos a entrar un poco en meditaciones que están asociadas a la formación del discípulo do místico dentro de la cultura egipcia, básicamente dentro de las casas da vida. Aqui vocês veem o símbolo que representa casa, per, em egípcio se diz per, casa, e Ankh, o símbolo do Ankh, que representa a vida eterna, a casa da vida eterna, que digamos assim, uma instituição que persiste a través de toda la cultura egipcia. En todos los templos, fuera de los templos, existían las casas da vida. Então, não importasse o nome dos deuses que habitavam no templo, a casa da vida e a relação da casa da vida com Tot e com Osíris sempre existiu em toda a cultura egípcia, em todas as regiões do Antigo Egito. Eso asociado a que a sus conocimientos, su filosofía y su mística. Las casas de la vida eran lugares donde los iniciados iban en peregrinación de templo en templo procurándose el conocimiento que esos néter, que serían los antiguos dioses egipcios, tenían a dar a los hombres, y a la vez a través del proceso de la mística y las prácticas mágicas de la casa de la vida, el discípulo se superaba y crecía espiritualmente y dentro de su propia conciencia. Entonces, tenemos que entender que la cultura egipcia es muy diferente de otras culturas que tracen técnicas de meditación, mas en Egipto se une mucho la meditación con la magia, ¿no? Es decir, con una ciencia mística que acompañó toda la cultura durante millares de años. Entonces, comienza eso con un principio básico que es importante que el discípulo de la meditación egipcia entienda. Para los egipcios no existía esa cosa do bem y do mal como cosas separadas, o positivo y o negativo, como cosas fuera de un contexto integrado. Es decir, esas fuerzas representan básicamente fuerzas de polaridad, positivas y negativas. Entonces, dentro de la mente del iniciado, él no tenía eso separado en el sentido, vou fazer una magia má o una magia boa, o eu sou bom o eu sou mau. Existen polaridades que existen en la creación que hacen parte del proceso creativo. A vida y a morte, el sol y oscuridad, es decir, el día y la noche. Entonces, no existe una separación. Los dos forman el día. A vida y a morte forman la existencia y hacen parte del camino do ser. Transitar esa existencia entre la vida y la muerte. Estamos viviendo, sí, yo estoy morrendo a cada instante de mi propia existencia. Entonces, ellos no separaban como se separa hoy dentro de ciertos conceptos religiosos, el bien por un lado, el mal por otro. Es decir, si existía un demonio en la antigüedad, era parte de que de un instrumento que la propia creación generó para corregir os seres humanos. Vamos a pensar así. Entonces, el infierno, ¿qué sería? No es una punición, sino una fórmula de hacer que la alma evolúa. Ellos no tenían ese concepto que nós temos hoje de punição. Então, as duas existências, o bem e o mal, fazem parte do processo criativo. Não podemos tirar uma e deixar só a outra, porque senão não teria criação. Então, o místico que percorria as casas da vida, inspirado por Tot, que seria o primeiro iniciado, o primeiro Deus que ensina o homem, que educa e que tira o homem, digamos,
da sua vida de caçador, nômade, e lo coloca, e lhe dá estrutura para ele plantar, escrever, tocar música, construir uma civilização. Tudo dá ao homem a ideia de que ele tem que se superar seus medos e entender o equilíbrio dos opostos e transformar essa força em forças complementares, positivas e negativas dentro de seu próprio ser. Saber como lidar com elas, não negá-las ou exacerbá-las. Eu tenho que ser o bem puro, o amor puro, ou eu tenho que ser mau e dominar o mundo e conquistar. Não. É decir, as forças têm que ser usadas nos momentos corretos e devem estar em equilíbrio dentro de mim. E eu tenho que ser dono das forças e não as forças donas de mim. Então, temos que entender que o conceito mágico egípcio de magia não é uma questão só de milagro, vamos fazer um milagre. Era establecer basicamente uma correspondência. Como hemos falado nas aulas anteriores, tá? Existe uma relação para os egípcios, uma relação harmônica entre o que está em cima e o que está embaixo. Então, vamos ver a representação disso em los templos, em todas as construções que existem dentro do Egito. Vamos ver nas cidades, em alguns símbolos, a tentativa constante de estabelecer uma relação entre o que está em cima e o que está embaixo. O universo e o planeta e o homem. O homem, o planeta, o universo. Essa interrelação constante. Digamos que o grande conflito que vemos na cultura egípcia é, digamos, não sei se se diz, a palavra certa seria medo, não? Mas é o temor do homem retornar a uma época onde existia um caos. É decir, para os egípcios, a partir da deusa Maat, o universo se ordena dentro de uma ordem e uma matemática. Então, vemos o egípcio tentando constantemente revivir Maat na Terra. É decir, se eu ordeno, se eu creo uma matemática, uma geografia sagrada, se eu me identifico com o universo que está em cima, com o que está embaixo, então esse Maat, essa força divina da justiça, também vai se manifestar em nossa nação, em nosso povo, em meu corpo, em minha mente, e todos nossos universos crescerão, os micro e os macro. Então, para eles, o acto de identificar-se com o que está em cima, identificar com o que está embaixo, era essa comunhão que permitia que com essas forças uno pudesse avançar e se dirigir em direção a quê? A correção de nossa existência, porque a vida e a morte para eles faziam parte de um contexto único que é a existência. Então, essa integração com o cosmos se trabalhava onde? Na casa da vida, per Ankh. E essa integração com o cosmos não deixou de existir, porque se vemos hoje o homem tentando flutuar no espaço, conquistar o espaço, o vácuo, em teoria, a nada, como os egípcios diziam, da nada é que vem o todo. E todo volta a nada. Então, nesse contexto cíclico, o homem tinha, digamos assim, a necessidade, e tem até hoje, de superar seu medo ao vácuo e a nada. Hoje vemos o homem flutuando no caos, na nada, que para os egípcios o caos seria uma energia primigênia que deu origem ao todo. E dentro do caos, dentro da nada, existe energia para criar o universo. Mas o homem vem evoluindo através de milhares de anos na tentativa de chegar lá e estabelecer essa comunhão com o universo. De diversas formas, como nós vamos aí vendo hoje no processo evolutivo de nossa aula. Então, entender as leis do universo e aplicá-las em nossas vidas representa que adquirir saúde, equilibrar nossas energias e nos aproximar da eternidade.
Eso é o estudo da Casa da Vida. O processo da iniciação é um processo de quê? Em levar as consciências de aqueles que querem atingir a eternidade. Não tem nada de diferente do que o cristianismo propõe. Você se porta bem e vai ir ao paraíso e vai ter uma vida eterna junto dos deuses. Bom, para os egípcios, você integra as forças do universo com as forças da Terra e da sua própria consciência, entra na harmonia e vai ter direito a um Ankh, a chave da vida eterna. Só que para os egípcios, esses conhecimentos partiam de um Deus chamado Tot, que é representado como um homem com cabeça de pássaro ibis, chamado em Grécia Hermes, e chamado na Roma antiga Mercúrio. Então vamos passar para a próxima. O Ankh, como lo vemos aqui, em realidade na antiga cultura egípcia ele tem vários significados. Pero comer o Ankh é saber, aprender, digerir, absorver sua simbologia e o que ela representa. Pero basicamente está unida a este conceito de unir o que está em cima com o que está embaixo, a comunhão do universo com a Terra, a comunhão do infinito com o finito, el todo e a nada, que era a constante luta dos homens manter e refletir, ser o espelho do universo. Então, lo vemos em suas construções, em seus templos, em suas fórmulas mágicas, em seus rituais. Sempre essa comunicação entre um mundo e o outro. Os Néter, os deuses, Néters, para ele, em realidade, o conceito de deuses que os egípcios tinham era a palavra Néter é representada por uma bandeira. Então, é como se fosse um grande ideal que existe no universo, uma força ideal que ajuda o processo criativo, que dentro, depois da Cábala hebrea, é definida como Shefirot, forças que fazem parte da criação. Que haja Néters não quer dizer que os egípcios acreditavam em infinidade de deuses. Eles tinham uma ideia de um Deus único, criador, que se manifiesta depois através dessas forças criativas que seriam os Néters, ou Shefirot, ou deuses, que permitem a criação de quê? De uma nação, de uma cultura, de uma civilização, e permitem o homem, dentro de sua psique, evoluir em um plano de consciência, em um plano de racionalidade, em um plano de existência, que transcende a vida e a morte. Então, se as pessoas que estão estudando meditação egípcia querem evoluir dentro da meditação, têm que entender que existe uma cultura egípcia que é a base e o fundamento dessas meditações. Não adianta só fazer o ritual se vocês não entendem de onde isso vem e qual era o objetivo da meditação que os egípcios tinham. Então, desenvolver-se, chegar à ideia de um universo em comunhão com o ser, procurar uma vida eterna, não é uma coisa que se possa entender como nós vivimos hoje. O conceito de eternidade para os egípcios vem sendo desenvolvido no decorrer de milhares de anos. Então, para eles, o corpo também tinha que ser mumificado para ser eternizado. Só que os egípcios entendiam que existem várias forças que habitam nosso corpo. Não uma, nem duas, nem três. Existem, digamos, 9 que a la vez se dividem por 3. Então, é toda uma suma de conceitos que hoje eu vou tentar mostrar a vocês e vou dar uma meditação para que vocês empiecem a trabalhar que a experiência de se desprender do corpo de vocês e entender dentro da filosofia egípcia o que representa integrar-se com o universo, é decir, o que seria um desprendimento astral de parte da energia que habita em vocês, com uma certa consciência. Quando se desprendem, tem que a opção de viajar no tempo, para trás ou para frente. E nessa percepção, entender realmente
porque os egipcios decían que existe una vida eterna y porque a morte es solo una transición. No por una creencia religiosa, sino por una experiencia personal que vocês tenham. Para os egípcios, a mumificação, a eternização, digamos, do corpo e dos elementos espirituais que se desprendem no momento do corpo, todos os rituais que vinham após isso, que era a abertura da boca, toda a mumificação, todo isso estava unido a uma filosofia que para eles era um fato real. Para nós, falamos de fantasmas, de espíritos, de forças, pero está todo misturado com uma série de crenças pseudo-religiosas y experiencias de uno y experiencias de otro que se transforman a veces en pseudo-religiones y es un monte de ideas o filosofías, que no es mi interés crear una nueva filosofía, sino que vocês investiguen dentro de vocês y procuren a verdade de vocês. Es decir, entonces, lo que los egipcios experimentaban, si yo entro con una fe pura a experimentar suas práticas, vivenciar suas experiências, vocês vão ver que vão ter uma resposta que a própria alma de vocês entende e pode haver um nível de comunicação com sua consciência racional e com o tempo ir assimilando e entendendo em profundidade aquelas ideias que há milhares de anos os egípcios tinham e que sem dúvida geraram as religiões que habitam no mundo hoje, o mundo muçulmano, el mundo hebraico y el mundo cristiano. Todos pasaron por lá, sin duda alguna. Entonces, entender esto, es decir, hacer las prácticas, algunas de las prácticas que se hacían en la casa de la vida, lleva al hombre a una experiencia mística que le permite tener que una liberación de sus miedos, de sus temores básicos. Vou ficar só, vou morrer, vou ser abandonado. Ansiedades, na medida que vocês meditam e se comunicam, vão ver que não existe solidão e que não existe morte. E então, o que acontece em nossas vidas, aparentemente coisas positivas e coisas negativas, deixam de ser opostos e se fusionam em um processo de vida e existência. Então, as práticas que se faziam nas casas da vida estavam associadas a esse desprendimento, chamemos astral, viagem astral, no qual, depois que se produz, pode haver uma regressão. E nessa regressão, você tem uma percepção de todas as suas existências. Uma consciência de que vocês não estão só hoje aqui, sino que hoje é parte de uma existência. Quando voltam al plano consciente, entonces trazem essa experiência e esse conhecimento mais amplo de vocês mesmos. O que eu fui, o que eu fiz, o que eu sou, então. Porque eu sou uma consequência do meu próprio passado. Então, para isso temos que desprender. O Caio vai entrar em que? No mundo dos néters, dos deuses. É a única forma de compreender que as leis. Então não venho aqui a dizer o que está certo ou o que está errado. Não é essa a minha intenção e acho que ninguém pode dizer isso. O que está certo é a ordem do universo. Essa é a verdadeira moral que seria representada pela deusa Maat. Eu não tenho o direito de dizer às pessoas que é certo e errado, mas elas têm a obrigação de procurar dentro de seu próprio universo, de seu micro-universo, a ordem e a moral que precisam para viver, para ser felizes e para ter saúde. Não a moral que outros lhe colocam, não as culpas e as cobranças que outros venham colocar em cima de vocês para manipular, controlar e dominar a vida de vocês, sino aquela moral que é a verdadeira ordem e equilíbrio da consciência, do corpo, dos trilhões de moléculas que habitam em vocês, que fazem parte do universo de vocês. Então, dentro desse critério, eu queria mostrar a vocês algo simples e complexo. Simples porque vou tentar simplificá-lo à mínima expressão. E complexo porque até hoje eu tenho enormes dúvidas sobre
a interpretación plena y absoluta de cada una de esas partes que los egipcios identificaban dentro del ser. Es decir, ellos no veían una persona, ellos entendían que a pessoa estava formada por uma série de corpos e energias que coabitavam juntas e isso permitia a existência da vida e do ser. Fíjense que en el proceso da mumificação, é interessante ver que eram 40 dias, ¿no? Mas en esos 40 días existía una serie de rituales asociados al desprendimiento, al proceso da morte do ser, do corpo, que les entendían que después, digamos, de 3 horas tenemos el rigor mortis. Entonces, morren que los músculos, etcétera, a pele, después morren los pulmones, ¿tá? Morre primero el cerebro, y por último van a morrer los osos y las uñas y el cabello. Entonces, existían rituales para cada parte que morría do ser, cada parte que se desprendía energía y a ser, digamos assim, ritualizado, representando um simbolismo. A morte não é uma coisa que acontece num instante, é algo que acontece através de muito tempo, ao ponto que os cabelos continuam crescendo hasta 3 meses ou 6 meses após a morte, as unhas também, e eles entendiam que existia uma energia sutil que habitava o corpo, então não estava morto. É decir, estava em um processo de transição que va ocurriendo en horas y en minutos exactos, a matemática da existencia y da transición da existencia. Entonces, todo tiene una orden, tanto en la vida como en la morte. En la morte puede-se percibir matematicamente o tempo, a morte do cérebro, a morte dos pulmões, el rigor mortis, todo en seu momento. Entonces, eles entendiam que existían fuerzas que estaban relacionadas con órganos, y esas fuerzas también se unían con el universo. Entonces, digamos que para ellos existía un K, que es muy común, porque yo falo mucho do K, que es una energía vital, pero hay personas que lo interpretan de una forma diferente. Existía un Ket, que es el cuerpo físico, que se une, como ven aquí, como un Haití, que sería a herança e os instintos. Es decir, para eles estaba muy claro que existe o corpo unido a una serie de fuerzas, que son los instintos, y unido también a una energía vital. Corpo, instinto, energía vital producía que una base. Si van a ver bien, eso forma a árvore da vida, que en la cábala hebraica esse simbolismo da árvore da vida no homem se chama o Adam Kadmon, que podem estudá-lo. Bom, hoje na internet tem tudo para investigar ou pelo menos ter informações ao respeito. O Adam Kadmon. Mas outro triângulo nós temos o Ab e o Ba. O Ab seria a vontade e o Ba o vínculo com a divindade. Mas en hebreo Ab quiere decir pai, y o Ba también es representado por un símbolo, ¿tá? Como está aquí, ¿ve? Que lo faz como. Y después nos tenemos el Tet, que es el cuerpo astral, el Kohu, que eso es muy importante, pues el gran poder mágico, Sahu y Keibit. ¿Tá? El Keibit es a aura, ¿tá? Y el Sahu el cuerpo espiritual. Entonces, el egipcio, dentro das casas da vida, iba trabalhando com rituais, meditações e alimentação. ¿Para quê? Para alimentar esos corpos, para que no final de sua existência essas energias fizessem uma comunhão e pudiessem habitar no universo. É decir, aqui eu preciso comer, alimentar-me do que a natureza me dá. No universo, preciso integrar forças para poder habitar o universo. Es decir, a energia que eu vou me alimentar no universo é outra. E eu me tenho que preparar na Terra para habitar o universo. Então, quando uma pessoa se desprende e vê que pode ter consciência fora do seu corpo, digamos assim, esse processo se faz em uma forma espontânea, ter consciência da existência
fuera del cuerpo. Cuando el cuerpo se desprende, digamos, él tiene una sensación de libertad absoluta y de paz y placer. Aquí nos tenemos uno de los lugares donde todos los egipcios, digamos así, peregrinaban, que era el templo de Ábidos, y que es extremadamente importante en el desenvolvimiento de las meditaciones. Todas las casas de la vida se focalizan en el templo de Ábidos. Los nombres que se daban a las personas que estudiaban en las casas de la vida son Jeriá, que era aprendiz, Nebef, que era maestro, Hur-Hekau, mago da casa da vida, Genchi, sacerdote encarregado de los rituales, Sesh, Net-Sheri, Shefedu, Ge-Uti, el lector de los libros sagrados, que eran libros de Tot, que tracían todos los rituales para que el discípulo se preparase para su travesía en el universo, en la morada nuevamente junto a Atón, el creador. Es decir, que el judaísmo tiró la palabra Atón y la transformó en Adón. Adón, Adonai, o Señor. Y el cristianismo pasó por procesos de crucificación, de muerte y resurrección, es decir, sufrimiento, punición, para tener redención. Eso tiró de Egipto. Vemos en Egipto las personas que detrás de las casas de la vida tenían cruces. Entonces esas personas iban atrás de los templos, cuando se sentían culpados por algo, se penduraban de la cruz y ficaban hasta que sus culpas o sus conflictos fuesen resolvidos. Solo que a diferencia con el cristianismo, que la crucificación de Cristo y los romanos, cuando entraron en Egipto, vieron que las personas se crucificaban ellas, no eran mandadas. Y no quiere decir que era un problema jurídico, era un problema de conciencia. El discípulo, él mismo procuraba se pendurar de la cruz para repensar sus actos y tentar elevar y superar su conciencia. Esa era la función de la cruz de Osiris. Entonces la cruz de Osiris lleva a una vida eterna. Sí, cuando una sociedad permite, y cuando las religiones permiten que la conciencia de cada individuo evolúa, entonces tenemos una vida eterna. No, todos vamos en el mismo barco, la misma moral existe dentro del universo y dentro de la propia existencia. Llegar a esa moral, elevar la conciencia de cada individuo, es ir en dirección al encuentro con los néteres o con Dios. No precisan ser crucificados ni ser punidos. En realidad el cristianismo trae a punición como un proceso de redención. En Egipto no era una punición, era un proceso de superación de sí mismo, de su miedo, de su fome, de su sensación de ficar solo, de su miedo de morir, pero era más importante decir, yo mentí para esta persona, yo no cumplí mi contrato. Entonces, antes de que hubiese una punición do Estado, de una religión, él mismo quería tener conciencia, porque sabía que teniendo una conciencia en orden, él tiene derecho a morar en el universo. Sin eso, volta. O inferno para ellos era aquí. Entonces, una meditación que era una de las que se hacía en la casa de la vida, que exige una crucificación, no, lo que exige es que ustedes tengan una actitud, es decir, algo que tenemos aquí, ¿no? Precisamos elementos para poder llevar adelante las meditaciones egipcias de las casas de la vida. Imágenes sagradas, palabras, actos rituales, un estado de conciencia adecuado. Es decir, no adianta eu querer fazer um monte de meditações mágicas, maravilhosas, desprender mi alma, si eu tenho enormes conflictos, miedos, culpas, conflictos instintivos no resolvidos, no controlados, no amenizados. Então, vou meditar, agora decidi que vou meditar, prendo uma vela, está todo resolvido. Não. La persona tiene que, antes de entrar en una meditación de desprenderse y ir en dirección al universo, por lo menos tentar tener la conciencia más tranquila. Definir, esto es cierto, es correcto, es justo para mí lo que estoy haciendo, es justo para mí
o que eu estou vivendo? Essas são perguntas importantes que a consciência faz e que uno não quer se responder. Então, primeiro temos que passar por um processo de autoanálise de consciência para depois ir atrás da meditação que nos ajude a liberar o cá, liberar o espírito de nós e sentir que nos afastamos do mundo e perceber o mundo de cima. E ver que estamos vivos, que temos consciência e que tem um corpo lá embaixo e que tem um planeta lá embaixo. Isso era algo normal e é algo que quero que vocês entendam. Essas práticas normalmente se fazem com um mestre, sim, mas também é importante que vocês entendam que isso pode ser feito. A humanidade tem evoluído muito. As pessoas estão procurando a meditação porque sabem que para evoluir isso é um processo interno, não depende dos outros, depende de nós. Então, fazer evoluir nossa consciência, fazer uma autoanálise, para depois liberar nosso cá e que ele tenha a opção de viajar, sair de nosso corpo, se encontrar no universo e voltar, é importante para que todos os valores neuróticos que a vezes não tem, se modifiquem e vocês vejam o mundo como realmente é, a vida como é, e Deus como deve ser. Não como nós gostaríamos que fosse. Papai e mamãe me ajudem a dar tudo o que eu preciso. Então, esta prática se faz assim. Depois de nos purificar, com uma liberação de nossa consciência, ficamos em pé. Podemos encontrar um lugar que para nós seja sagrado, ainda que não tenhamos nada. Eu fiz essas práticas no Egito muitas vezes, e por isso fica mais fácil mentalizar uma casa da vida, porque lá ainda existe. Podemos depois levar os braços para trás e imaginar que temos asas, ou ajoelhar-nos e transformar-nos em um pássaro. Quando fazemos isso com essas palavras, asakrateuti, asakrateuti, parte de nossa alma se desprende, viaja no tempo e retorna. Podem ser segundos, mas é suficiente para você mudar todos os valores que você tem. Então, por hoje, me despido de vocês. Nossa aula tem meia hora. Me escriban sobre si quieren algún otro tipo de meditación, alguna dúvida que yo tenga, y mando esto para ustedes vía email. Un abrazo a todos y besos.